A Morgana, ela está na linha e ela acompanhou ontem a sessão na Câmara sobre a prestação de contas do município no primeiro quadrimestre. E ela vai fazer aqui uma avaliação para o nosso programa, para os ouvintes do nosso programa. Ela vai fazer uma avaliação dos dados apresentados. Bom dia, Morgana Krieger. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia, Gil Gomes. É um prazer estar falando com você novamente no Alerta Geral e com todos esses ouvintes que prestam tanta atenção no seu programa. E também estou bem feliz de falar sobre a sessão de ontem, assim, né, de poder compartilhar um pouco do que a gente vivenciou ontem. Sei que você comentou na rádio já que a participação do público foi pequena, né, e a gente concorda, realmente o plenário da Câmara de Vereadores estava bem vazio no momento da prestação de contas. No entanto, é bem importante salientar que também não houve divulgação dessa prestação de contas, nem pelo lado da Prefeitura, nem pelo lado da Câmara de Vereadores. Né, a gente, que é do Instituto Nossos Ilhéus, que está atuando diariamente nessa questão pública, a gente ficou sabendo um dia antes por contatos internos, né? Então nem foi por fontes oficiais de informação que a gente ficou sabendo. E acredito que o restante da população sofreu do mesmo problema, só conseguiu ir mesmo quem a gente conseguiu avisar pelo boca a boca, pelas redes sociais, pela rádio, etc., mas não foi um informativo oficial, né? Mas sobre a prestação de contas propriamente dita, a gente sabe que foi feita, essa prestação de contas ela foi feita para cumprir um dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ela foi, o que a gente conseguiu perceber, assim, que ela foi feita num caráter muito técnico, que nem todo mundo consegue entender ou consegue visualizar o que está acontecendo com as contas da Prefeitura. E também as apresentações em si, né, a apresentação em si, alguns dados não disponibilizados, alguns até erros de português na apresentação, demonstram que foi feito um pouco em cima da hora, né, então talvez tenha realmente sido feito só para cumprir o que está na legislação e não para realmente demonstrar a transparência que esse governo está tendo com a população. Mas eu acho que um dos quesitos principais que eu gostaria de ter visto, eu sou diretora administrativo-financeira do Instituto Nossos Ilhéus, tenho atuado com a parte de finanças já, né, há alguns anos, e quem trabalha com a parte de finanças, de questões públicas, sabe que essas finanças, elas não são números, né, elas não são só um indicador financeiro simplesmente. Realmente elas demonstram o que está acontecendo na prática. Elas demonstram a efetividade de uma ação que está acontecendo. Elas demonstram se aquele dinheiro consegue ter um resultado ou não. Né? Então a gente esperava que essa análise financeira ela demonstrasse um pouco mais sobre a saúde da Prefeitura em todos os termos e não só a saúde em porcentagem ou em números da Prefeitura, né? Um exemplo que eu tenho para dar relativo a isso é que no ano passado foi nos apresentado que a porcentagem do orçamento que era gasta com o pessoal e encargos sociais foi de 77,30% da receita. Né, então 77%, quase 3 quartos realmente da receita, tudo era gasto com cargo pessoal e com folha de pagamento. E daí nesse ano, né, o prefeito entrou, sendo que uma das suas metas era conseguir reduzir essa porcentagem ao máximo, para fazer, né, valer a lei de responsabilidade fiscal, que tem que estar lá perto dos 50%, e daí a gente recebe o dado de que aumentou para 86% da receita. Né? Mas então, quais foram as estratégias tomadas? Está sendo efetivo alguma coisa? Ter demitido aqueles concursados, ter demitido professor e está demorando para contratar professor até agora, né? Os postos continuam sem médicos, etc. Por que aumentou essa carga para 86%? Né? Então a resposta que a gente obteve é porque ainda está pagando o salário atrasado do ano passado, que no primeiro ou segundo mês, né, continuou pagando todo o corpo do ano passado, e que só nos últimos meses é que veio a diminuir.
Então, eles poderiam ter feito um dado para demonstrar isso para a gente mensalmente, né? Demonstrar como que essa porcentagem se desenhou a cada mês. E ainda também eles poderiam ter feito um dado para demonstrar o quanto dessa porcentagem corresponde a salários atrasados do ano passado que eles estão pagando. Porque senão a gente não consegue ver a efetividade das ações da prefeitura em cima daquilo que é público. Né? Outra questão que é importante colocar é que, por enquanto, se eu não me engano, eles falaram ontem que só as contas de janeiro é que foram encaminhadas para o Tribunal de Contas do município. Né? No Tribunal de Contas do município é onde os vereadores, que têm o papel de acompanhar e de fiscalizar as contas executivas, e ver essas contas, né, ter acesso às contas para questionar ou direto com a prefeitura, ou questionar em juízo, etc. Mas a gente ficou sabendo ontem que, a gente já sabia que nenhuma das contas tinha sido encaminhada para o Tribunal de Contas, e também, por não ter sido encaminhado ao Tribunal de Contas, não foi encaminhado a nenhum dos conselhos. Por exemplo, o conselho do Fundeb, que é o de educação básica, não recebeu nenhuma das contas da prefeitura para analisar ainda, no que se refere ao dinheiro que vem exclusivamente para a conta do Fundeb. E ontem foi que eles falaram que foi por questões de ajustes contábeis, que eles não puderam enviar esses dados previamente, né, que está atualizando o novo sistema, está utilizando o SIGA, etc. Mas a gente entende que a prefeitura passa por essas ações. O que a gente não entende é a falta de comunicação. Né? Então a gente esperava que desde janeiro, quando eles já sabiam que eles não iam encaminhar as contas para o Tribunal de Contas, que eles tivessem avisado isso para a população e o porquê disso está acontecendo. Né? Então a transparência ela não deve acontecer só por uma obrigatoriedade da lei, que nem está sendo cumprida em sua integralidade, mas ela deve acontecer por realmente entender que a população quer saber o que está acontecendo dentro da Câmara de Vereadores, né? Então isso para a gente é muito importante. Outra coisa que ontem também não foi apresentado e que a gente teria muito interesse em saber é o gasto por rubrica do orçamento, né? Então quanto que foi gasto com saúde, quanto que foi gasto com educação, quanto que foi gasto com meio ambiente, quanto que foi gasto pela Secretaria do Planejamento, quanto que o gabinete do prefeito gasta. E esse tipo de informação não foi disponibilizado, né? Porque eles se prenderam, nesse caso, ao que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca, que eles devem apresentar, né, o tanto de receita que entrou, o tanto de despesa que saiu, e deve apresentar em relação ao gasto com pessoal e encargos sociais, em relação ao empenho feito com o Fundeb e com a saúde. Mas a gente não teve dados exatos de quanto que foi gasto em cada área de atuação. Uhum. Então, Morgana, então para ser uma coisa mais transparente, esses dados deveriam ser feitos desta forma, secretarial, gabinete e tal, quanto gastou cada um. Exatamente, Gil, porque daí a gente consegue saber quanto que cada coisa que é da prefeitura, quanto que cada um desses órgãos públicos está gastando, né? Cada um dessas cada setor, né? Cada setor. Exatamente. Outra coisa que... Né, e essa informação, ela é importante para a gente entender, né? Porque muitas vezes acontece assim. Uma questão que foi levantada ontem ainda. O Aleluia Ilhéus trouxe algum gasto para a prefeitura do município? O município teve algum gasto com a prefeitura, né, com o Aleluia Ilhéus especificamente? E o secretário ontem afirmou expressamente que não teve nenhum gasto com o Aleluia Ilhéus. Mas isso a gente só consegue saber quando a gente vê um balanço patrimonial, um demonstrativo do resultado específico para dizer o quanto que foi gasto com o turismo. Ou então, muitas questões também que a gente sempre se questiona no município de Ilhéus, mas a indústria aqui não vai para frente, né? A agricultura não vai para frente. A gente quer saber quanto do tributo municipal, desse erário público, foi gasto com essas áreas. Teve investimento nessas áreas para que essas áreas realmente pudessem trazer retorno para o município, pudessem melhorar esses indicadores? Então são dados financeiros que eles demonstram uma realidade, e a gente quer conseguir ver a realidade através desses dados financeiros.
Né? E isso a gente não conseguiu ver ontem, assim, realmente. E outra questão também que foi questionada é que, de acordo com o artigo 52, também da Lei de Responsabilidade Fiscal, a cada 2 meses tem que ser lá um relatório resumido da execução orçamentária. E esse relatório resumido, ele é disponibilizado no Diário Oficial do município. Né? Então, janeiro, fevereiro já deveria ter um relatório resumido. No dia 31 agora encerra o prazo para lançar o relatório resumido de março e abril. Daí ontem eu questionei também, falei que a gente questionou, falei que não sei se era por ignorância nossa de não conseguir saber onde é que estavam esses dados, mas que a gente não tinha encontrado no Diário Oficial do município esse relatório resumido. Porque o relatório resumido permite uma visão mais apurada das finanças, né? E daí os técnicos informaram pra gente que o relatório resumido estava, assim, disponível, mas daí quando eu fui conversar pessoalmente com ele, ele falou que os relatórios até 2012 foram disponíveis e que desse ano nenhum relatório foi disponibilizado ainda. Né? Então a gente vê que falta uma agilidade nesse sentido, né? Para a gente conseguir entender o que está acontecendo com as finanças do município e conseguir que essas finanças transpareçam a realidade que o município tá vivendo, né? E como para as pessoas até gostarem de contas, né? De querer entender um pouco melhor dos números, os números eles transmitem a realidade que a gente vive. Nesse caso, né? O quanto que foi investido em saúde, a gente vai saber ou se realmente estão investindo em saúde, se estão se preocupando com a saúde, ou se está deixando descaso e vai se refletir no número de doenças, né? No número de mortes, etc. Então isso é uma realidade que a gente consegue ver do que está acontecendo. E a gente espera que as próximas prestações de contas sejam realmente avisadas com antecedência, que elas sejam feitas não só para burocratas, mas que elas passem essa visão do que realmente está acontecendo dentro do município. Né? A gente não quer só ver técnicos financeiros lá falando de números, mas a gente quer que esses mesmos técnicos entendam e nos passam a mensagem do que esses números significam para o município. Tá bom? Era isso, Gil. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui. Muito bom, obrigado. Muito obrigada, Gil, e parabéns por estar debatendo isso hoje no seu programa. É muito importante que todos realmente participem dessas prestações de contas para estar ciente do que está acontecendo na prefeitura, para poder questionar também e para poder fazer isso de uma forma mais inteligente, né? Utilizando os métodos que a gente tem realmente. Okay. Tá bom? Então, muito obrigada, Gil. Eu que agradeço a sua participação. Um abraço. Um abraço.